Essa atividade prática tem o objetivo de te ensinar os conceitos básicos do uso das variáveis na linguagem de programação Java. Esse é um conhecimento fundamental para que você possa entender como os algoritmos manipulam as informações. Vamos lá! Estamos aqui com a interface do Visual Studio Code. Se você ainda não sabe instalar o Visual Studio Code para programar em Java, clica aqui no card que tem um vídeo que te ensina passo a passo como fazer a instalação e a configuração. Bom, estamos aqui com um excelente exercício para a gente aprender a lidar com as variáveis na linguagem Java. Nós vamos desenvolver um algoritmo que vai solicitar do usuário algumas informações e exibi-las na tela. Então, o que a gente precisa solicitar do usuário é o seu nome, a sua idade, o sexo, o gênero, né? A profissão e o salário. É óbvio que cada uma dessas informações são tipos diferentes de informações e vão ser armazenadas em variáveis diferentes. Então, nosso objetivo aqui é entender ou aprender os principais tipos de variáveis que são utilizados em programação para armazenar as informações básicas de um algoritmo simples como esse. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o nome, a idade, o sexo, a profissão e o salário, que são informações digitadas pelo usuário, e exibe como saída essas mesmas informações. Todo o código que nós escrevermos na linguagem Java deve ser escrito obrigatoriamente dentro da função main. Não cabe aqui agora explicar os detalhes técnicos do porquê a função main é escrita dessa forma, porque ela tem a palavra public, static, void, dentro dos parênteses tem esses atributos. Tudo isso vai ser explicado com mais detalhes ao passo que você for evoluindo. Então, a princípio, não tente entender certas complexidades da linguagem específica. Tente focar apenas no que realmente importa, que no nosso caso aqui é a criação das variáveis. Então a gente vai começar o nosso programa criando as variáveis. Então eu vou escrever aqui criação das variáveis. Bom, e eu vou criar 5 variáveis, cada uma para um tipo específico da informação que eu vou solicitar ao usuário. Então eu vou criar a variável do tipo string, chamada nome. Essa é a variável do tipo string, é uma variável específica para armazenar nomes, conjuntos de caracteres, que é conhecido em inglês como string. É um nome específico para cadeia de caracteres. A segunda variável que eu vou criar, uma variável do tipo int, denominada idade. A variável do tipo int é uma variável específica para armazenar valores inteiros, números inteiros sem casas decimais. A terceira variável é do tipo char, a variável sexo. O tipo char é um tipo primitivo de dados responsável por armazenar apenas um único caractere. E por que nós criamos a variável sexo com esse tipo específico? Porque a representação do sexo no nosso programa pode ser dado por um único caractere, por exemplo, a letra F ou M para representar o gênero da pessoa, né? O F para representar feminino e o M para representar masculino. A quarta variável que eu vou criar é uma outra variável string chamada profissão. Sem acento, é importante lembrar de que, pelo fato da linguagem de programação ter origem na língua inglesa, nós não podemos utilizar tio, acento circunflexo, agudo, cedilha, tipos de caracteres especiais de línguas e idiomas latinos. Então, temos que escrever literalmente profissal. E a última variável que eu vou criar é a variável do tipo double, chamada salário. Bom, poderia ter também criado do tipo float. A diferença entre o float e o double é que o double, como o próprio nome sugere, tem o dobro da capacidade de bits para armazenamento da informação. Basicamente, significa que uma variável do tipo double, ela consegue armazenar um número decimal, um número com casas decimais, com maior precisão numérica. Na maior parte das situações, é sempre recomendado que nós utilizemos a variável do tipo double. Nós podemos pular aqui algumas linhas. Vou colocar um comentário aqui. Solicitação dos valores. Esse processo vai ser a entrada do programa. E aqui nós vamos solicitar ao usuário que ele digite pelo teclado, pela entrada padrão, cada uma dessas informações, para que nós coloquemos cada uma delas nas suas respectivas variáveis. Bom, para eu solicitar algo do teclado, eu preciso de um objeto do tipo scanner.
assim como nós explicamos na aula passada, o motivo pelo qual nós precisamos criar esse objeto é algo que não cabe ensinar em detalhes aqui agora. Então, apenas vamos abstrair essa complexidade em aulas futuras de orientação a objeto, de programação um pouco mais aprofundada em Java, você vai aprender o significado disso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, acima da classe main, vou escrever import java.util de utilitários .scanner com o primeiro S maiúsculo, tá? E 2 N's. Ok, importei a classe scanner, volto aqui novamente para a linha 20 e escrevo scanner reader. Reader de leitor em inglês. Recebe new scanner parênteses, ponto e vírgula ao final, e dentro dos parênteses eu passo o seguinte parâmetro, system, com S maiúsculo e Y, system.in. Bom, o que é que significa isso? Basicamente, eu estou criando uma variável chamada reader do tipo scanner, que é um tipo da linguagem Java, e esse objeto é quem vai me permitir ler a partir do teclado tudo que o usuário digitar. E por que eu preciso inicializar essa variável reader com essa nomenclatura estranha? Essa é uma especificidade de criação de objetos. Detalhes sobre essa forma diferente de inicializar os objetos na linguagem Java vai ser melhor explicado quando você estudar conceitos de orientação a objetos. Mas por hora, apenas entenda que essa é uma forma padrão de se inicializar muitos objetos na linguagem Java. E esse parâmetro que é passado aqui dentro dos parênteses é um indicativo de que os dados vão ser obtidos a partir da entrada padrão, a partir do teclado. Bom, uma vez que nós criamos o objeto scanner, nós podemos solicitar cada um dos valores. Eu vou começar com uma impressão de uma mensagem na tela solicitando que o usuário digite as informações. Então, vou escrever system.out.println. Aspas duplas, vou escrever digite os seus dados. Ponto. E aí eu vou começar com a solicitação da primeira informação, que é o nome do usuário. Nome, sempre coloco comentários para facilitar a legibilidade do código, a leitura do código. Vou escrever o comando de saída, system.out.println. Nesse caso eu vou escrever um print. Qual a diferença entre o print e o println? O println pula uma linha após imprimir a mensagem, o print não pula. Nesse caso, como eu quero que a solicitação seja feita na própria linha onde a mensagem é impressa, então eu vou escrever o comando print, ao invés do println. Ok, então coloco ponto e vírgula no final, dentro das aspas duplas, dentro dos parênteses, eu vou escrever nome, 2 pontos, espaço. Quando essa mensagem for impressa, o cursor vai ficar na própria linha, ao invés de pular para uma próxima linha. E aí o usuário vai escrever o nome dele aqui na própria linha. É uma questão estética, mas vale a pena a gente abordar aqui nessa aula. E agora eu vou escrever o comando de entrada padrão, que vai de fato solicitar a informação do usuário. Eu vou escrever nome, recebe, reader.next line. Bom, o que é que significa isso? O comando reader.nextLine é quem vai solicitar que o usuário digite alguma coisa no teclado e essa informação que o usuário vai digitar vai ser interpretada como uma linha de texto. Então, a função nextLine ela vai obter uma linha de texto que o usuário digitar e vai interpretar isso como se fosse uma mensagem, um conjunto de caracteres, que é exatamente o tipo de informação que eu posso armazenar aqui em nome, que é uma variável do tipo string. Após fazer isso, eu vou então solicitar a segunda informação, que é a idade do usuário. Então, solicitação, vou botar solicitação da idade. Então, vou exibir uma mensagem, system.out.println, print apenas, né? Não quero println, e vou escrever aqui dentro das aspas duplas, idade, 2 pontos, espaço. Bom, e aqui eu vou atribuir a variável idade, reader.nextInt e não nextLine. Bom, acontece que agora eu estou solicitando a idade do usuário
E a variável idade, por ser uma variável do tipo inteiro, ela só consegue armazenar números inteiros. Então o comando nextInt, ele vai solicitar a informação ao usuário e vai interpretar aquilo que o usuário digitou após ele ter pressionado a tecla Enter como um valor inteiro. Mais especificidades a respeito disso você vai aprender ao longo das aulas. Bom, aqui é importante fazer uma outra ressalva. Sempre que nós utilizamos o objeto Reader para uma solicitação, é importante a gente reciclar ele aqui na linguagem Java antes de solicitar uma outra informação de um outro tipo para uma outra variável. Então aqui, antes do comando que vai obter do usuário a segunda informação, é interessante a gente escrever o seguinte: Reader recebe new scanner, passando como parâmetro system.in. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é reinicializando o objeto scanner. E por que a gente precisa fazer isso? É uma especificidade técnica da linguagem Java. Quando você utiliza o mesmo objeto para obter várias informações de vários tipos a partir do teclado, como nós estamos fazendo aqui na linguagem Java, ele pode dar alguns erros quando você for mudar de uma solicitação para outra, ele pode pular uma solicitação. Então, por questão técnica, é sempre interessante a gente fazer essa reciclagem do objeto do tipo scanner. No nosso caso aqui, o objeto reader. Ok. Então, eu vou fazer as outras solicitações. Solicitação do sexo, vou fazer o comando system.out.print e vou solicitar o sexo do usuário. Seguindo a mesma lógica, vou reinicializar o objeto scanner. Aqui eu posso copiar a linha 29 e colar, já que o comando de reciclagem do objeto reader é o mesmo. E vou solicitar um novo valor do usuário para colocar na variável sexo. Então, sexo é igual a reader.next, não nextLine, next, colocar parênteses e a função next, ponto após os parênteses, e vamos escrever a palavra char at na posição 0. O significado disso, basicamente, é o seguinte: olha, obtenha a entrada do teclado, interprete o que o usuário digitar como um texto, mas capture apenas o primeiro caractere desse texto, ou seja, o caractere que está na posição 0. Então, essa é a forma padrão de nós obtermos um único caractere que o usuário digitar na linguagem Java. Por enquanto, também pode parecer um pouco confuso para você, mas apenas abstrai. A gente vai repetir ainda muito o uso dessas funções, então, com o tempo e pela repetição, você vai acabar absorvendo e aprendendo naturalmente. Uma vez que a gente já solicitou o sexo, vamos solicitar a próxima informação, que é a profissão. Então, eu vou escrever solicitação da profissão. Vou escrever system.out.print. Vou colocar aspas duplas dentro dos parênteses e vou escrever profissal. Posso colocar acento aqui, já que essa é a mensagem que vai ser impressa, né? Não é o nome da variável. É uma mensagem que vai ser impressa aqui no terminal para o usuário. Bom, vou reinicializar o objeto scanner. Então, sempre posso copiar e colar o código, já que isso é algo padrão. E vou atribuir à variável profissal o valor reader.nextLine. Por que nextLine? Porque a variável profissão é uma variável do tipo string, o mesmo tipo de variável da variável nome. Então, a gente vai utilizar o comando nextLine, que vai capturar toda a frase que o usuário digitar. E por último, eu vou solicitar, então, solicitação do salário. Vou colocar o comando system.out.print, que é a nossa saída padrão em Java, e vou escrever aqui salário, espaço. Vou copiar a reinicialização do objeto reader e vou atribuir a variável salário, que é do tipo double, a função reader.nextDouble com D maiúsculo. Bom, aqui é importante fazer uma outra observação interessante da linguagem Java, é que os nomes das funções da própria linguagem, textos que são formados por 2 ou mais nomes, como nextLine, nextDouble, eles usam uma padronização conhecida como camel case.
na qual a primeira letra do segundo nome é sempre colocada em maiúsculo, aqui como a letra L em Next Line e como a letra D em Next Double, para diferenciar as palavras isoladas dentro de um nome composto. Isso facilita bastante, dá muita legibilidade aos termos. Bom, e a função Next Double, ela vai interpretar aquilo que o usuário digitar como um número decimal, como um número com casas decimais, que é exatamente o tipo de informação mais apropriada que eu espero para ser colocada dentro de uma variável do tipo salário. E uma vez que eu terminei a solicitação das informações, eu posso partir para a exibição do relatório. Relembrando lá no início do exercício, o meu objetivo é imprimir essas informações que foram solicitadas do usuário como um relatório. Então eu vou colocar aqui no final exibição na tela. Processo de saída. Então eu tive o processo de entrada, que foi a solicitação das informações, e o processo de saída, que vai ser a exibição dessas informações como um relatório. Basicamente, eu vou usar os comandos de saída padrão, system, maiúsculo, S maiúsculo, .out, .println. Aqui eu já posso utilizar println, porque eu quero pular linhas. Eu vou colocar aqui um /n, eu vou começar o comando com /n, e vou escrever olá, vírgula, espaço, e vou concatenar na própria mensagem, vou juntar essa mensagem que eu vou imprimir na tela com o conteúdo da variável nome, para que a mensagem já seja exibida de maneira estilizada, já levando em consideração o próprio nome do usuário que ele havia digitado anteriormente aqui na primeira solicitação. Então é uma forma mais inteligente de nós exibirmos uma informação aqui com a saída padrão. Vou colocar um ponto após exibir o nome do usuário e vou colocar a mensagem: segue abaixo os seus dados. Não pode esquecer do ponto e vírgula no final. Bom, pulo uma linha. E o que eu vou fazer basicamente aqui é fazer exibição de cada uma dessas informações que foram solicitadas no processo anterior. Vou escrever system.out, .println e vou exibir idade, dois pontos, espaço, sinal de mais, e vou concatenar com o conteúdo da variável idade, para que ele exiba, após o texto idade, exatamente o que o usuário havia digitado que foi retido dentro da variável idade. Muito bem, vou copiar e colar para simplificar aqui o processo e vou apenas alterar aqui o conteúdo do texto e da variável. Então, após idade, eu imprimo o sexo, concateno com o conteúdo da variável sexo. Inclusive, eu posso colocar o seguinte, eu posso até mudar isso aqui. Posso fazer o seguinte, uma forma mais interessante, colocar idade mais anos como texto. Vamos supor, o usuário digitou lá que tem 17 anos. Então, o que vai ser exibido aqui é o valor 17, espaço e o texto anos. Então, fica uma forma mais diferenciada de exibir a idade do usuário. É interessante a gente mostrar aqui as possibilidades para que você consiga visualizar várias formas de se utilizar o comando de saída padrão na linguagem Java. Eu vou colar novamente. E a quarta informação que nós vamos exibir é a profissão. Profissão, dois pontos, e o conteúdo da variável profissal, né? Sem acento. E por último, salário, concatenado com o conteúdo da variável salário sem acento, tá? Então no texto aqui eu até posso colocar acento na palavra salário, mas na variável jamais. Aqui eu estou fazendo referência a uma variável, ao endereço de memória que está retendo a informação que o usuário digitou no teclado. Seria interessante colocar aqui também um cifrão, um R-cifrão, um espaço para que a mensagem seja mais estilizada. E está pronto o programa. Vamos executar. Vou clicar aqui em Run Without Debug. Quando a gente executa a aplicação, vou colocar os dados. Meu nome, David. Idade 33, sexo M de masculino, profissão, professor, salário 9.000. E aí, observe que a saída já exibe olá, David, segue abaixo os seus dados. Então perceba como esse comando aqui, olá, nome, foi convertido em olá, David. Por quê? Porque o conteúdo da variável nome é o nome que eu havia digitado durante o processo de entrada das informações. Ele exibe 33 anos, sexo M, profissão professor, salário 9.000. Perceba que ele coloca um
ponto aqui e um 00, algo que eu não havia colocado no salário, mas por que ele coloca um ponto 00? Porque essa informação que foi colocada aqui é uma variável do tipo double, então as casas decimais são levadas em consideração também. Nas próximas aulas você vai entender um pouco mais quando a gente trabalhar com criação de algoritmos que fazem cálculos matemáticos e operações com números. A gente vai se aprofundar um pouco mais nessas especificidades das variáveis. E perceba como o programa exibiu as informações perfeitamente. Bom, e o objetivo dessa aula foi te ensinar a trabalhar com os tipos básicos de variáveis na linguagem Java. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida ou observação a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva em nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais!